isso aí, né, Fred? É o primeiro vídeo do canal. Bom, a gente criou esse canal com o intuito aí de falar realmente do nosso ponto de vista sobre o que a gente acha aí dos investimentos, das ações que a gente acompanha, do mercado, o que a gente aprendeu até aqui. E eu acho super importante, antes da gente iniciar mesmo falando assim sobre como foi a semana, eu acho que vale a pena a gente nos apresentar, né? Falar de como a gente começou, né? Como que foi esse início aí na parte de investimento e tudo mais. Primeiro eu vou te dar a voz para você falar sobre você, quem você é, o que você faz, como iniciou esse processo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre mim aqui. Cara, inicialmente eu comecei nos investimentos tem pouco tempo, não tem muito tempo, mas de lá para cá a gente vai se interessando cada vez mais, né? E estudando cada vez mais. Se a gente pegar um caminho certo, a gente vai longe. No início eu não pesquisava muito, né? Até cheguei a ligar para algumas corretoras para ver como é que investia por terceiros e tal, Certo. porque eu pensava que era de um jeito, mas hoje tá tão fácil que qualquer um de qualquer lugar consegue fazer um tipo de investimento. Então, Mas você fala isso para algum tipo de classe de ativos ou você fala para qualquer tipo de classe? para geral, Geralzão, você ligou para corretora para poder. sim, até então Legal. eu nem entendia o que, que era classe de ativo, né? Ah, entendi. Eu queria fazer um investimento, tinha recebido um dinheiro que eu não queria gastar ele à toa, no caso, né? Uhum. Quando a gente ah, ah, começa a pensar um pouquinho mais no futuro, né? Não só no presente, a gente começa a fazer planos e de realmente guardar o dinheiro para usufruir ele depois. Uhum. Então, foi mais ou menos isso, cara. Comecei muito pesquisando, hoje na internet tem tudo. Mas sim, cheguei a ligar para corretores, conversei com corretores, os corretores ficaram no meu pé um tempão, assim, cara. Mas, mas depois disso foi só diversificando, né? A gente Uhum. começa num nicho e vai abrindo o leque. E qual que foi o seu primeiro investimento? Meu Em que primeiro, segmento, no que tipo de investimento você fez? o primeiro foi em um CDB. CDB. Foi renda fixa mesmo. A entrada foi renda É quase a fixa. entrada de todo mundo, né? Só quando E os caras até querem dar win mesmo na vida e nos investimentos, que os caras entram nos negócios mais arriscados. assim, a, a gente planeja fazer um caminho aqui, né? Um roteiro para um investidor iniciante ou para qualquer um que hoje se interesse ou que já tenha também, até para rever os passos, né? Que seria assim, não o indicado, não o recomendado assim por todos, mas o que seria legal e o que é seguro também, né? Para todos Mas é nós. igual você comentou, né? Quando a gente não sabe, a gente fica ali tentando de toda forma, porque assim, o primeiro passo quando você quer uma coisa é você correr atrás e buscar o que você almeja. Então, assim, você queria investir, mas não sabia como e falou assim, eu vou dar meu jeito. Mas, assim, concordo contigo, acho que a intenção nossa aqui realmente é tentar auxiliar esses primeiros passos aí dos investidores, né? Pra eles poderem entender um pouco melhor. Então, eu comecei um pouco assim, bem assim, lá do início mesmo. Eu não começava a ouvir muito sobre investimento, mas não sabia nem o que que era isso. E aí eu comecei a estudar um pouco e foi onde eu comecei também. Foi CDB, Tesouro Direto. E mesmo não tendo muito, mas de pouco, só para poder entender como funcionava. E eu achava engraçado que lá atrás, quando eu via lá um rendimento bem mínimo na conta, sabe? Assim, porcentagem bem pequena, eu ia fazer cálculos e falava assim, nossa, isso aqui não vai dar Vai nada, dar né? em Não nada, vai dar em né? nada. Vou ter que ficar nesse negócio 50 anos, Que eu tô né? fazendo? E aí, assim, mas era o início, né, cara? Era o início. Depois disso, eu comecei a aprender um pouco mais sobre outros segmentos, né? Sobre fundos imobiliários, sobre ações. E depois, assim, criptomoedas, fundos de investimento, stocks, REITs. Então, assim, teve muita coisa. Hoje eu tenho um pouco de conhecimento e um pouco de familiaridade com esses tipo de ativos, mas isso tudo foi, assim, na prática e estudando também, né? Mas é legal, cara. É interessante, é isso aí. Eu espero que as pessoas que acompanhem, que nos sigam, elas possam é, ver, né, aquilo que a gente fez durante a nossa caminhada, o que a gente errou, o que a gente acertou, e isso possa auxiliar elas. Porque, na verdade, a gente
durante o caminho a gente acertou e errou ao mesmo tempo, né? Com Então, certeza. assim, vamos expor, vamos falar. Nada que a gente falar aqui vai ser alguma recomendação. A gente tá aqui para poder falar qual a nossa opinião e falar o que, que o mercado tá falando sobre aquele assunto. Até então, assim, se a gente for colocar na mesa aqui, a gente é bem similar em alguns tipos de investimento, mas assim, a gente é totalmente diferente, né? É, com certeza. Cada um tem uma visão diferente. Até um dos pontos para o título do nosso canal, para o título da nossa rede social, foi exatamente isso. É uma visão do investidor, mas é não de um investidor. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a De sua investidor para visão. investidor, né? E é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito, às vezes, até emocional. Você pode, assim como você compra um sapato, compra uma roupa na emoção, você também compra uma ação, compra um título na Muito, acho emoção. que muito mais do que essas coisas aí, né? Então, e você ali, da mesma forma, eu compro um sapato aqui, eu espero usar ele para sair amanhã à noite, para ir num casamento, alguma coisa assim. Você espera também de uma ação, nossa, eu vou comprar aqui, ela vai subir amanhã tantos por cento, vai me dar um rendimento, vai me dar um retorno daqui tanto tempo. Você espera isso. Então, é uma coisa emocional que cada um tem o seu. De forma individual, né? Exato. De forma Então, individual. cada um tem a sua visão. E a gente, através das nossas redes sociais, através dessas conversas que vamos ter aqui, a gente pretende mandar para vocês e para todos que nos seguem e que vão ver, é uma visão de dentro, de quem já investe, mas também querendo saber muito mais qual é a opinião das pessoas Que nos segue, né? que Nossos nos segue, seguidores. qual que é a visão deles, porque através da visão de um a gente aprende também. Sim. Através, você pode ver aí tantos influencers financeiros, economistas aí, YouTubers, quantos que a gente assiste para formar uma Uma opinião. opinião. A gente tem que assistir vários vídeos, a gente nunca pode ir através, ir cego e seguindo a boiada, como dizem, Uhum. cego através de um só. Então a gente tem que assistir vários, pegar várias opiniões, várias visões de mercado diferentes para você formar a sua, né? Isso é até importante, eu acho que vale mais como uma dica, né? Tomar cuidado, porque assim, como eu falei, a gente é muito assim, parecido em alguns pensamentos e posições, mas nossas carteiras são totalmente diferentes. E assim, às vezes quando você segue ali um limiar, né? Segue um raciocínio de alguma pessoa, tomar cuidado, porque assim, eu acho que vale muito mais você fazer uma análise, autoanálise de várias cabeças do que você seguir um perfil, porque se esse cara se der mal, você vai junto, Uhum, né? Vai com junto. certeza. E outra, se esses caras se der mal e você seguir só porque ele foi, aí você vai ter colocado a responsabilidade do seu investimento nele, Nele. sendo que a responsabilidade do seu investimento é sua. Sim. Como eu Como falei investidor, antes, né? é totalmente pessoal, né? Bom, acho que a gente pode começar falando um pouco aqui do que aconteceu no mercado aí essa semana. Foi a questão do Banco Inter, né? A Estônia, ela fez um anúncio de que iria fazer um investimento de 2,5 bilhões de reais em cima do Banco Inter, através de um follow-on. A intenção dela, de acordo com as publicações que nós acompanhamos aí no mercado, é ela viu o potencial no Banco Inter, principalmente pela questão do número de usuários, são mais de 10 milhões de usuários ali nas contas, e a questão também do marketing que eles têm na própria plataforma, né? O shopping e tudo mais. Então, assim, ela abriu os olhos da Estônia, a Estônia ficou interessada e quis fazer um aporte ali. Eu não tenho um Banco Inter. Assim, eu acho que eu perdi o time dela. E lá atrás, lá, quando eu iniciei, eu ouvia falar muito de Banco Inter, mas era muito isolado, eu não via muitas pessoas falando do Banco Inter. E aí eu não investi. Eu acho que agora acho que tá caro eu entrar eu acho que é um risco muito maior dela não valorizar e sim dela fazer alguma correção. Então eu não tenho. Qual que é a sua visão aí? O que que você vê? Bom, cara, eu já tive Banco Inter já, mas foi na época do início dos meus investimentos em renda variável, que renda variável no segmento de ações mesmo de empresa. Mas eu não levei ela para frente. Eu tava assim, aquelas
aquela época que você começa a brincar, né? Compra um pouco, depois sobe um pouquinho, vende e tal, com um capital bem pequeno. Mas hoje eu não tenho e assim, a, eu gosto muito da questão de parcela na carteira, né? Se eu já tenho uma parcela ali de banco na minha carteira, eu estou satisfeito com ela. Às vezes eu nem fico vendo muito oportunidade de entrada em outros, né? Uhum. Até deveria, né? Porque, Sim, porque o investimento não pode ser só numa coisa só e eu não vou ficar com aquilo ali a vida inteira. Eu posso mudar, assim como a gente muda de opinião, eu posso mudar de de ativo, ações, né? de ativo. Mas, como você falou, eu acho que o time deu uma passada já, né? Porque subiu pra caramba e com essa notícia da Stone investindo no Banco Inter, subiu mais ainda. Sim, É, no anúncio, né? A bolsa sempre no anúncio ela reage de uma forma, no fato reage de outra. justamente. Mas eu acho que, assim, na minha opinião, é, realmente passou o mesmo time. Ela pode, sim, assim como a gente não sabe o futuro, ela pode, sei lá, valorizar muito mais depois dessa entrada aqui, ou pode estagnar nesse preço que ela tá e não subir tanto quanto a expectativa, mas Uhum. eu acho que sim, concordo com você para mim passou o time, não pretendo. Não, e ela vinha de uma correção, né? Ela vinha de uma Uhum, correção e quando a Stone fez essa publicação, ela subiu mais de 20%. Então, assim, sim. o que ela corrigiu, ela voltou pro patamar que tava. Mas, assim, logo depois também ela deu uma outra corrigida ali, porque eu acho que o mercado precificou muito. Eu acho que precificou muito e por isso que depois ela deu uma corrigida. Mas, assim, eu acho que aquele investidor que pensa em entrar, ele precisa fazer uma avaliação, assim, bem legal mesmo dos números, resultado, qual que é a perspectiva da empresa, porque se a pessoa entra nos preços que está agora atuais, né, com a subida que teve, Uhum, ela corre certos riscos de sofrer uma correção. Então, é. assim, eu basicamente eu não tenho muito interesse no momento, assim, se ela corrigir e eu perceber uma oportunidade de entrada, eu pretendo entrar, mas agora no momento eu acho que passou o time já. Foi até legal você falando dessa correção que ela tava sofrendo, né? Dessa queda que ela tava sofrendo. Por mais que ela valorizou aí 20% em 2, 3 dias aí, ela ainda não chegou no preço que estava no início do mês. Sim, Então, para alguns, ela pode ser que ainda seja uma oportunidade, porque sim. se ela chegou lá no patamar de 70 e poucos lá, ela pode voltar para 70, 80, tranquilo, né? Que foi até um das casas recorde lá dessa ação. Continuando no segmento de bancos aí, né, a gente teve um Itaúsa, né? Itaúsa divulgou assim o valor de dividendo, né? Fez uma publicação falando dos próximos aí pagamentos trimestrais que aí para frente. Você tem Itaúsa? Você recebeu dividendos um pouco mais valorizados? Como é que foi aí? Ah, cara, eu tenho Itaúsa já tem bastante tempo já. Já cheguei a zerar posições uma época e voltei para ela, mas ah, realmente os dividendos aí eu nem espero tanto da Itaúsa por conta que ainda ela parece ainda sofrer agora para um futuro promissor, né? A gente Uhum, sempre espera alguma coisa da Itaúsa por ela ser uma holding, por ela ter várias empresas ali alocadas a ela e tal. Mas os dividendos não me surpreenderam, até pelo histórico, continuou basicamente quase a mesma coisa do que uhum. estava, mas é, eu considero uma boa ação e pretendo continuar com ela, por mais que ela esteja pagando, continue pagando pouco, mas a perspectiva dela é alta, como falei, a gente sempre espera alguma coisa, né? Eu, assim, eu tenho também, mas eu tenho, na minha carteira, a estratégia dela é justamente ganho de capital. Não é dividendo nem nada, mas eu penso assim, como basicamente ela não tem a obrigação de pagar dividendo, eu acho que ela poderia reinvestir esse valor e tentar pensar uma forma melhor de potencializar. Porque, assim, na minha visão, 0,2
0,02 centavos é muito pouco, assim, sabe? Eu não vejo muita vantagem você distribuir isso pro cotista. Pelo menos Uhum. assim, né, na minha visão, eu não vejo. Eu acho que ela poderia tentar potencializar melhor os ganhos dela, mas assim, eu percebo que ela tá levando uma surra do mercado recentemente. Eu acho que assim, né? Eu não sei. Ela tem apresentado até uns resultados legais. Eu acho que o problema maior, assim, eu acho que é o momento que os bancos estão passando na bolsa. Elas foram, assim, que tiveram um impacto grande na crise. E aí, logo elas foram as primeiras a se recuperar, mas estagnou. Essa semana aí, o Itaú, ela divulgou, né? Afirmaram aí o acordo que vai ter com a XP. Eles vão, através da hold, e aí eles vão fazer essa reorganização societária, cotistas que têm, né, cotas do Itaú, eles vão ganhar a mesma proporção das cotas de BDRs, né? E aí eu fico preocupado, assim, será que depois que acontecer essa cisão, o mercado vai dar uma judiada do Itaú, da Itaúsa do Itaú, né, consequentemente, e vai dar uma desvalorizada? E vai ficar tipo 0 a 0. Então, assim, eu tô. Ou às vezes abre a oportunidade para poder você fazer mais aportes se você acredita na empresa, né? Sempre tem esse lado, né? Cara, eu vou manter minha posição e vou aguardar aí. Essa história já é longa, né? A gente tá E vou esperando faz continuar, tempo. vou continuar aguardando como é que vai ser o desfecho aí, por mais que fechou um acordo agora definitivo, né? Uhum. Ainda tem águas pra rolar aí, eu acredito. Bom, acho que a gente pode tratar então de outro segmento também que foi bem badalado assim durante a semana, que é a questão das aéreas, né? As companhias aéreas, Gol e a Azul. Durante a semana ela teve uma porrada pra cima também aí. Mas eu acho que também assim o mercado, né? O mercado em si deu uma precificada legal. E na verdade eu acho que a questão da Azul, eu acho que tá muito em cima do comunicado que eles fizeram de interesse de parceria com a Latam, né? Faz muito sentido, às vezes, ela tentar aumentar a posição ali no segmento, né? Assim, ela se tornaria um pouco maior e, né, tiraria uma concorrente do mercado e traria para si para ser uma afiliada. E aí, assim, só que basicamente, eu acho que esse segmento de aéreas atualmente a gente passa por um problema devido à pandemia, devido à demora na vacinação. Eu não tenho nenhum ativo desse segmento. Ah, é porque ah, meu foco é outro, mas eu não entraria por conta da volatilidade também que tem e da sensibilidade que esses ativos demonstram quanto a uma crise, né? Vamos dizer, qualquer crise, elas são impactadas, falando de forma geral, mas ah, quanto à pandemia, sim, sofreu demais, não só ela, quanto as outras companhias aéreas também sofreram bastante, ainda, como você falou, ainda não se recuperaram realmente ao patamar que estavam antes, mas estão se recuperando. Aos poucos estão se recuperando e há perspectiva delas se recuperarem totalmente. Até alguns acham que essa subida repentina foi exagerada, né? E, e ainda tem muito ainda para sofrer pela frente e não deve é, estabilizar por agora nesse setor. E assim, sobre a questão da Azul mesmo e a Latam, na verdade, assim, né? Houve o interesse da Azul, mas a Latam não quer, tá? Então, para deixar bem claro, assim, o presidente lá da Latam, ele não demonstrou interesse em desfazer da participação das operações do Brasil, mas a Azul ficou meio interessada, né? Outro segmento que é bem similar, que foi bem prejudicado também, assim, educação, né? Essa semana também a Cara, gente teve, assim, cara, foi até uma surpresa, assim. Cogna subiu, assim, acho que teve 3 dias de candle de subida, cara. E eu falei, caraca, eu não imaginava, né? Eu tava até, assim, achando engraçado que eu acompanhando outros colegas que têm a ação. Eu vi eles postando stories e colocando aquela música Aleluia, Aleluia e tal. E achei super legal, mas assim, eu tive Cogna. E muito assim, até foi uma experiência horrível, assim, nossa. porque o que acontece? Na verdade, não foi nem porque eu entrei, cara, eu entrei pelos outros, né? Foi Aí bem quando eu comecei a investir. já começa por aí, Já né? comecei por aí, Entrar eu pelos entro pelos outros. outros. Foi bem no início, quando eu comecei o investimento. Comecei a investir em ações, na verdade, eu tava em fundo imobiliário e claro que depois da pandemia, ali, assim,
muitas empresas ficaram baratas, e eu não avaliei, não fiz uma avaliação assim melhor sobre o segmento nem nada. Também assim, cara, no início a gente, todo mundo falou assim, quarentena é 40 dias, né, cara? Eu não sei se você conhece outro tipo de termo pra quarentena. Quarentena também Quarentena de 2 anos é, aí, né? então, assim, ninguém imaginou que a gente ia passar 2 anos na quarentena. A gente imaginou que a quarentena seria 40 dias, menos de 40 dias. Eu não achava que ia ser isso tudo. E aí, assim, como caiu muito, muitas pessoas falaram: é o momento. Abriu oportunidade, é uma empresa boa, e realmente é, né? A gente não pode, né, tirar os méritos da empresa. Mas, assim, o segmento, infelizmente, foi muito prejudicado. E, assim, eu comprei na emoção que os outros me motivaram ali, e eu acabei comprando. E logo assim, depois foi só realmente. O cenário não foi melhorando, igual eu falando, a quarentena foi passando de 50, 60 dias, 70 dias, 80 dias, 2 meses, 6 meses, e aí acabou que o mercado foi precificando mal, 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 e eu acabei assim assumindo prejuízo, eu não quis continuar na companhia, eu achei que não valia a pena eu continuar. Foi um prejuízo pequeno, mas assim, eu achei que não valia a pena eu esperar, assim, se a gente for pensar mesmo pelo contexto, a gente não tem uma projeção de recuperação boa para esse segmento, igual a gente não tem para as linhas aéreas, né? Esse segmento, cara, eu acho que por muito tempo ficou estagnado, né? E com esse avanço tecnológico que a gente sofreu aí, por conta da pandemia, seria basicamente avançar 5 anos em 1 ou 2 anos, né? Era como se empresas que não sabiam trabalhar com online agora tiveram que aprender em pouco tempo, À né? força, tiveram que aprender à força. Aí muitos, senão a maioria sofreram, porque não tinha estrutura, não tinha ali uma base preparada para esse tipo de operação, né? Eu não sei você, assim, eu não sei se você chegou a fazer algum curso mais extenso online. Eu fiz uma pós-graduação online, não por conta da pandemia, foi assim, foi bem antes da pandemia, depois se tornou online, mas eu selecionei essa modalidade pelo pouco tempo que eu tinha. Mas assim, foi minha primeira experiência. E assim, eu não gostei um pouco, não gostei. Eu acho que se não foi por questão, tipo, de didática, ou questão de comprometimento, ou questão né, da qualidade do curso, nem nada, mas uma coisa que eu senti falta, e talvez assim, pode ser que as gerações futuras gostem e passem a aderir mais a esse segmento de online, né? Muita gente gosta. Eu não gostei e eu vou falar por quê. Eu senti uma falta muito grande na questão do online em cima do network. Eu acho que a amizade que você desenvolve, o network, tudo isso tem uma base muito importante para o profissional. Troca de experiências e tudo mais, e eu acho que o online ela meio que dá uma privada disso. Porque tem muitas pessoas que aproveitam do momento, né, do momento ali do network para trocar experiência. Eu acho que o online barra um pouco isso. Então eu não curti muito fazer. Então acho que as empresas, as empresas de educação que agora estão saindo, estão tentando investir um pouco mais no online. Não sei se isso vai ser bom também, né? É um ramo, o EAD em si é muito discriminado, era, né? Muito discriminado. Hoje a gente tem que aceitar, porque um curso feito à distância hoje é o que nós temos, é o que temos que fazer para nos profissionalizar, para avançar em conhecimento, é a distância. Vai ter que ser a distância por um período aí, pelo menos, é, nos próximos anos. E essas empresas tiveram que se adequar à força, e até por conta desse preconceito, dessa discriminação quanto ao EAD, sofreram. Minha experiência era de início também de uma pós-graduação presencial, daí iniciou todo esse movimento. O curso sofreu uma reformulação, mudou para ensino à distância e foi cancelado. Por mais que abriu para o Brasil todo, não teve procura suficiente do que uma turma presencial. Então ele foi cancelado e aí
Pô, fiquei sem. Aí tive que procurar uma coisa que era Similar cem àquilo. por cento Online. 100% online. Porque aí sim, e às vezes até uma coisa mais firmada, né, no, já acostumada a fazer isso, para conseguir uma coisa de qualidade, né? Você tem? Já teve? Cogna? Não, nunca tive. Também, é, No assim, barulho você não sentiu. eu não vou muito assim, né? Por mais Você é que pouco faça influenciado. barulho, assim, eu sou pouco influenciável, assim. Eu sou até um pouco blindado quanto a isso, assim. Eu não vou muito. Posso perder oportunidades por Uhum. conta disso, mas é a minha escolha, cada um. Na verdade, o investidor é um eterno arrependido, né? Ah, Eu isso tenho. se arrepende na compra, arrepende na Na venda, venda. arrepende por não ter comprado. Arrepende porque eu vendi. Isso Faz parte do investidor, né? faz parte. Eu acho que a questão das ações foi isso, assim. A gente teve também, assim, a questão da Petrobras também, né? Um pouco por conta da valorização do petróleo, teve a questão também das indicações da JP Morgan também, que colocaram algumas casas de análise também colocaram um preço teto a 35,50 do valor do papel, aí elas acabaram subindo um pouco, puxaram um pouco a bolsa para cima. Eu acho que também é super importante a gente falar um assunto que a gente não falou desde o início, que é a questão, assim, né? A bolsa bateu recorde, né? E aí ela bateu esse recorde aí, legal para nós, assim, que a gente fica investindo e a gente fica só querendo ver realmente ali né, cada vez mais crescendo e subindo e batendo o valor máximo. E com o dólar caindo, aí o pessoal fica mais agitado ainda, né? Aí já fica pensando, vai a 125, vai passar. Já passou, né, de Já 125. passou de 125. Aí até uma das, das notícias, um dos destaques que a gente postou foi quanto ao dólar, né? Quanto à baixa do dólar, o interesse de investidores de fora e tal, e isso valoriza a bolsa, Deu né? uma movimentada. Quanto ao dólar baixando, você vai para o investimento exterior, Aproveita, né, a fica mais oportunidade. fácil você fazer o câmbio ali e tudo mais. É, mas aí pode influenciar também nas suas ações daqui do Brasil, nas suas ações daqui, pode influenciar nos seus fundos imobiliários. Então, como falei, é uma balança, a gente vai equilibrando de um lado e de outro, Essa é a importância da diversificação, né? com E pensando certeza. em diversificação, quero saber a sua opinião sobre Bitcoin. Eu tenho, né, Bitcoin, eu tenho criptoativos, na verdade, Bitcoin e criptomoedas, as altcoins. Eu tenho e eu acho super importante, assim, você ter um pouco, sabe, assim, não é recomendação, mas assim, o que que acontece? Tem pessoas que não acreditam, eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais, influenciadores e tudo mais, que não gostam, falam mal e tudo mais. E eu penso o seguinte, eu acho que se for algo que realmente for só de momento, for uma bolha, for só, né, por conversa e tal, e foi um momento ali, eu vejo eu vejo que eu não posso estar muito exposto, né? Mas se não for, eu penso comigo assim, putz, por que que eu não coloquei? Então, assim, eu tenho que ter. Porque se esse negócio der certo, vai ser algo que vai potencializar minha carteira e a oportunidade de ganho. Então, acho que não vale a pena, assim, ficar de fora, mas vale a pena entender o momento certo de entrar, né? Com certeza, como você falou, eu ia falar justamente isso. A gente fica olhando e a gente quer estar dentro. Se der bom, a gente quer tá Aproveitou, lá. curtiu a festa. Mas se der ruim, a gente tem que se proteger quanto a esse ponto. Então, é uma parcela ali que eu também tenho criptoativos, mas é aquela parcela Pensado ali, né? que não vai me derrubar, não vai me levar para o buraco e tal. Então, por mais que é, tenha tido essa queda tão grande aí, tanto o Bitcoin quanto as altcoins, eu ainda continuo com elas. Se você não estiver dormindo tranquilo, Tem alguma coisa vende e sai errada. Tem fora. alguma Pois coisa é, errada, ué. não tem? Tem alguma coisa errada. Então sai fora. Aproveitou a oportunidade para fazer aporte? Vou aproveitar nesse mês agora, né? Aham. Já tinha feito ali meu aporte, mas por mais que a gente tenha aquela parcela ali de caixa preparado para essas oportunidades, não quis me expor tanto
Porque não Porque aí sabia como é que já. o mercado ia reagir, né? Isso. Agora você vê aí já a segunda para terceira semana de uma queda. Segunda semana, né? Segunda semana. Segunda semana de uma queda ali foi logo depois do dia 10, né? Uhum. Dia 13 por aí, ela começou a cair, né? Todos os criptoativos começaram a cair. Então já vai ali Uma para a baita, segunda baita semana e correção, né? tal, aí você já começa a ver, não que não seja uma oportunidade quando caiu, aí você ainda espera um pouquinho, aí vai muito da análise de cada um, o ponto certo de entrar, como você falou, é saber a hora, a oportunidade de entrar. E vamos supor, o cara entrou a 50, vai lá, vou vender, vou morrer por causa disso. Não, faz um preço médio. Ela chegou a 60. 65. Aí eu vou colocar tudo aqui, colocar Fazer 50% da minha 100%. carteira aqui e vou fazer 100%. Não é desse jeito, né? Por mais que muitos fazem 100%, mas com certeza a maioria deles não é de 50, 70% da carteira. E aí, assim, o cara fala, tá 50, eu vou fazer 100%. E aí, acho que agora muitos deles saíram, porque quem entrou sem saber o que estava fazendo, na baixa que teve, na loucura, com medo de perder tudo, saiu. E aí, assim, é algo que a gente nem recomenda, né? É mais um dos casos de você não ir junto com a boiada, né? Você realmente estudar e ver em que você está investindo. Se você não souber o que você está investindo, onde você está colocando seu dinheiro, porra, é seu dinheiro, cara. Você Não faz trabalhou sentido. ali, velho. Você trabalhou para ganhar aquilo, você vai colocar num negócio de olho fechado. Não faz sentido, né? É, e sim, a criptoativo hoje ele tá super em alta, porque até por conta da bolsa também, né? A entrada de investidores na bolsa do final de 2019 para agora, em 2020 foi absurda, né? Uhum. Foi, sei lá, 90% foi de novos investidores. Então, assim como esse ano teve o boom das criptomoedas, é perigoso também, né? Muita Que isso já gente. aconteceu anteriormente, né? E criptomoeda é um segmento que você pode sim perder tudo. Não é como às vezes a gente comparar com uma ação, com uma empresa, como um fundo imobiliário, um fundo imobiliário vai se diluindo, uma ação da empresa vai caindo, mas você tem notícias da empresa e tal. Uma criptomoeda ela pode ir de R$ 10 a centavos num dia. A volatilidade é gigante. E até vendo um meme que eu vi essa semana lá, é, antes você perdia dinheiro só durante a semana, né? Depois que começou a investir em criptomoedas, você perde até final de semana. Meia-noite, de É, madrugada, você vai entrar, levantar à noite pra tomar água, deixa eu só dar uma olhada como é que tá. O trem tá cara, aí vermelho. você não volta a dormir, Não volto a né? dormir, mas faz parte, assim, eu percebi, assim, antes dessa queda, eu percebia que existia, assim, cara, uma volatilidade de 10% pra cima e pra baixo o tempo todo, O assim. tempo todo, cara. Eu achei até engraçado um post, uma publicação que eu vi essa semana também sobre criptoativo, falando assim que hoje você tá rico, amanhã você tá pobre, hoje você tá rico, amanhã você tá pobre. E é assim, se você não tem estômago pra isso, se você acha que vou entrar porque todo mundo tá entrando, cara, não entra. Eu acho que tem que ter estômago, eu acho que tem que entender o que tá fazendo. Porque assim, quem entrou lá atrás e entrou no Bitcoin lá ano passado, que tava US$ 10.000, 15 mil, 20 mil, o cara não sentiu nada. O cara continuou com lucro e de boa. Às vezes ele se arrependeu de não ter feito né, lucro lá quando bateu 60 e agora ter entrado de novo. Mas assim, o cara tá tranquilo. Mas quem entrou a US$ 50.000 e tudo mais, e de acordo com os boatos que teve, né? O primeiro boato, assim, questão assim que influenciou muito foi o dono da Tesla, né? O Elon Musk, e acho que assim, ele foi um pouco infeliz, assim, né? Acho que de um tempo pra cá, acho que ele tá sendo muito influenciador de Bitcoin, de altcoins. A rede Ele fala de social dele Bitcoin, é cai, pra ele fala isso, de né? Dogecoin, sobe, e eu acho que o povo tá indo muito pelo, igual você comentou aí, a questão de, né, boatos, e eu acho que ele fala uma coisa e fala coisa que fica parecendo que mudou a forma da moeda agir, né? Parece que ele fala, parece que agora O não, cara putz, tem né? poder ali nas palavras dele, tá influenciando muito, né? Por mais que pessoas têm que ter discernimento lá, né? Não seguir a torta e a direita o que ele fala, mas
querendo ou não, ele tem influência no mercado em geral e impacta, né? E é tão engraçado que, assim, a primeira questão da Elon Musk foi a questão, tipo, de falar né, que a mineração de bitcoins gasta muita energia. Porra, o cara é dono de uma empresa de energia, de que mexe com energia. Por que ele não fala que pensa numa forma sustentável e oferece pros caras que faz mineração? Né? Então, tipo assim, eu acho que não faz sentido, tipo, ele ficar dando palpite nesse segmento assim, eu não vou dizer que ele é o culpado, mas eu acho que como posso dizer, ele tem a oportunidade de pensar em coisas grandes, maiores e para ajudar o segmento. Porque uma hora para outra ele fala, vou começar a vender carro com Bitcoin. O cara pode ir lá no meu site e pagar com Bitcoin. E aí de uma hora para outra ele fala, tá gastando muita energia e o meu segmento é pensando na sustentabilidade. Eu acho que não faz sentido eu ter e eu vou tirar do meu site e agora não tem como mais fazer pagamento. Eu acho que ninguém comprou também Bitcoin, com o carro com Bitcoin, tenho certeza disso. E aí, eu acho que não faz sentido essa ida e vinda dele. Eu não sei se também, assim, se ele tá sendo um malandro, aproveitando a oportunidade. Às vezes o cara fala pra aportar mais, porque esses dias pra trás eu vi uma reportagem quando o Bitcoin tava a 60 e poucos mil dólares, falando que o que ele tinha ganhado com os lucros em criptomoedas tinha sido muito maior do que ele construiu em toda a carreira dele da Tesla. Então, assim, a gente não sabe quanto que ele tá colocando, o que ele tá fazendo, né? Às vezes ele pode estar aproveitando a oportunidade. Também relacionado às criptomoedas, a gente também teve a questão da China, né? A China, ela fez alguns comunicados sobre a questão de barrar, a questão de mineração, de proibir a criptomoeda no país devido à questão do uso de energia e tudo mais. Eu acho que um próximo segmento que a gente pode tratar um pouco dos fundos imobiliários, né? Eu gosto muito do segmento. Eu comecei com renda variável em fundos imobiliários. É, eu não penso em jamais um dia deixar de ter. É um segmento muito legal. Eu acho muito legal essa questão de você todo mês receber um dinheiro na conta, Um né? aluguel, Um né? aluguel, cara. E aí, assim, pra minha carteira e pra forma que eu trabalho faz sentido. E aí eu acabo tendo essa quantidade. Assim, pelo movimento que a gente teve recentemente do mercado, né? O aumento da Selic, o IPCA também que tá tendo uma crescente já faz algum tempo. Então, assim, os papéis eles acabam sobressaindo aí, né? Por serem alastrados. Lastreados. Lastreados, isso. Por eles serem lastreados nesse tipo de taxa, acaba sendo, assim, né? Favorecendo muito o papel. Por mais que o meu também, a maior parcela é em papel, mas tá bem balanceado ali, não vai influenciar tanto a questão de subida ou descida do valor do papel, né? Mas o que a gente espera é sempre o pingar lá todo mês, né? Pingar dos dividendos, dos rendimentos lá todo mês. Essa, para mim, é uma das maiores importâncias aí. Não que a gente tenha que entrar em fundos imobiliários só por conta de dividend yield. É um erro muito grande de entrar num ativo só por conta de um indicador. A gente sempre tem que procurar analisar vários indicadores e de uma maneira geral ali também. Sempre tem fatos, sempre tem relatórios que a gente pode ficar por dentro dos acontecimentos de cada fundo. Já que a gente estava falando na questão da diversificação e da questão tipo, de não olhar só dividend yield, a gente vai começar a falar um pouco dos ativos que tiveram um pouco de queda, né, durante. Vamos falar do mês, porque assim, o mês já está acabando, a gente vai ter só mais um dia de operação aí na segunda-feira, mas até o momento aqui a gente teve um pouco de queda de alguns tipos de ativos. Uma queda que a gente tinha, a maior queda até o momento no mês de maio é da SP Dalton Fundo, né, que é o SPTW11. Ele é um segmento assim que tinha dois imóveis e aí acabou que um dos imóveis ele acabou fazendo a venda e agora atualmente ele tem somente ele é monoativo. E aí assim eu não vejo assim muita oportunidade em segmentos monoativo. Eu acho que é um risco.
E até então, hoje, atualmente, quem fica nesse único galpão que eles têm, né? Eles são um segmento de lajes, então, assim, atualmente a única empresa que fica nesse segmento é a Atento, mas, assim, a gente também, por conta da pandemia, viu que é um segmento em que as pessoas podem trabalhar home office. Então, assim, eu acho que você tem um monoativo ainda com risco da empresa ainda, né, tentar fazer a mudança ali de chave, passar para um outro tipo de segmento, tipo, sair do comércio ali do prédio e ir para o home office, é um risco muito grande. Ela tinha dois, vendeu, agora está com um somente, então acho que foi por isso que teve essa precificação aí do mercado, menos 20%. É muito comum para o investidor fazer o quê? Olhar qual que subiu mais, qual caiu mais. Ah, qual caiu mais? Opa, oportunidade de comprar, né? Ah, caiu 20%. Opa, então se eu entrar agora, comprar 20% mais barato. Mas eu acho que assim, pelo segmento, por ser monoativo, é super importante que o investidor ele faça uma autoanálise e entenda se faz sentido ou não investir e correr o risco. É sempre perigoso, né? Por mais que um fundo imobiliário só tenha ali um locatário, é meio perigoso. A gente busca sempre aqueles fundos que tem vários empreendimentos, vários galpões, vários shoppings e tudo mais. E seja também ah, diversificado, né? Exemplo disso, a gente tem questão de monoativo, a gente tem o XPCM11, né, que é o XP Macaé, né? É, para quem está acompanhando um bom tempo, eu acompanhei bastante esse fundo e eu vou dizer por que que eu acompanhei. Eu vi que ele tinha uma projeção de pagar 20%, né, nos 12 meses. E eu falei, cara, 20% tava 10 vezes a Selic, né? Quando eu olhei, tava 10 vezes a Selic e assim, se a pessoa não fizer uma análise do segmento, do fundo e do que é aquilo, o cara entra numa enrascada. Né, e o XP Macaé não é que ele seja um péssimo ativo, mas ele tinha um problema, ele era monoativo. E ele era um monoativo numa região não muito visada e era para um segmento, né, que assim, era um tipo de imóvel que era para um tipo de segmento, que no caso era para Petrobras. Essa novela com a Petrobras já é antiga, né, velho? Desse fundo. Então, parece que ele vai tá se diluindo, né? Vai se diluindo, tá pagando aí, tava pagando dividendos aí grotescos, né? Mas, Fora da realidade, se a gente for com pensar, né, cara? Mas certeza. se eles tinham isso de lucro, faz sentido, porque, pra quem não sabe, o fundo imobiliário é obrigado a pagar 95% dos lucros em cima, num período de 6 meses. Então, assim, se eles tinham isso de lucro, eles iam repassar isso pro investidor. E da questão das altas que nós tivemos também nos fundos imobiliários, aí a gente for falar, a gente vai falar muito de papel. Um fundo que eu acompanho faz um tempo, e assim, eu gosto muito do fundo, mas eu não entrei, eu acho que eu entrei, eu perdi o time de entrar, no momento eu não me sinto um pouco confortável em entrar no Habitat. Eu acho que o Habitat é um super fundo, eu acho que eu gosto muito da proposta dele, eu gosto muito do segmento. No momento eu sinto que tá caro. Até então, hoje o preço pelo VP é 1,25. Então, um pouco alto. Eu não gosto muito de pagar mais que 1,5. A prova disso é que muitas pessoas entraram no Iridium, né? O Iridium é um sucesso, né, cara? Todo mundo gosta do Iridium. Que pena que eu também não soube entrar no momento certo. Mas vem E demonstrando oportunidades aí, né? demonstrando. Então, justamente, mas quem entrou com o Iridium, né, porque achava que depois da subscrição ia explodir, né, ela acabou agora participando de uma correção. Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu aí trazer alguns fatos importantes, notícias importantes sobre o mercado, né, sobre o nosso ponto de vista, sobre o que aconteceu essa semana. Eu acho que a bolsa bater as máximas, eu acho que é muito legal para o investidor, né, e isso aí só aumenta mais a nossa expectativa como investidor ali, né? A gente fica super satisfeito ali de saber que vê crescimento nisso, né? E é isso. Eu não sei se você tem mais alguma consideração, alguma coisa que você gostaria de falar. Não, é só geralmente o que a gente passou, que a maior parte foi os destaques, né? Mas entre um e outro a gente vai passando algumas dicas, alguns até Experiências de vida aqui que a gente experiências, né, passou. que a gente já teve e que pode servir para as outras pessoas também. Questões de diversificação, questões de olhar de fora para depois a gente entrar. São vários pontos aí que entre um e outro a gente vai falando e depois a gente
pode compilar num material, pode Na criar ali um verdade, roteiro, né? a gente pensa, né? Na verdade, a gente vai fazer um guia daquilo que a gente viveu, do que a gente sabe. Eu acho que tem muito investidor iniciante e isso é bom que as pessoas iniciem desde cedo, né? A gente ainda tem muito mercado ainda para poder crescer, muitas pessoas ainda para poder entrar dentro da bolsa, dentro do segmento de investimentos e eu acho que a gente tentar passar isso para as pessoas, principalmente os mais novos, o pessoal que está iniciando é super importante, a experiência de vida que a gente passou e tudo mais. A gente passou momentos diferentes, né? Pandemia, coisa assim que vou pensar, né, quantas pessoas viveram algo do tipo, né, passar por uma pandemia É, e uma loucura que foi na bolsa e depois... são muitos investidores que entraram, como a gente falou, na bolsa nos últimos um ano e meio, e muitos não passaram pelo que pelo aconteceu, né? sufoco. Pelo sufoco. Aí às vezes pensa, eles pegaram lá embaixo, né? A bolsa, sei lá, na pandemia chegou a 60 mil pontos. Aí pegaram só subida dali, né? Pegaram só subida, só subida, só subida, de hoje pra Parece lá. ser fácil, né? Pois é, só sobe esse negócio aqui, vamos ganhar dinheiro em cima, né? Mas existe muitos altos e baixos lá, e a gente vai aprendendo com cada um deles aí. Sim, então, pessoal, obrigado. A gente agradece aí a quem ficou até o final, né? O pessoal que está participando com a gente aí. Comenta, segue a gente aí nas redes sociais, né? Visão do Investidor. Espero que vocês tenham gostado. Dê dicas, comente, né? Fala o que você gostaria que a gente falasse aqui, o que a gente poderia deixar para vocês, né? E é isso. A gente vai continuar aí produzindo conteúdo aí e passando a nossa visão aí no decorrer do tempo, né? O mais importante é isso. Deem a sua visão também quanto aos acontecimentos, quanto àquilo que vocês querem que a gente fale, que a gente discuta, mande dúvidas, sugestões e por aí vai. A gente está totalmente aberto aí para receber qualquer tipo de Comentário, né, de comentários, elogio, né, crítica também, com faz certeza. parte do processo. Então, pessoal, é isso aí, valeu, viu? Até a próxima. Valeu.